Ai. Olá! Feriado aqui na nossa cidade. Vamos falar hoje, talvez o assunto que eu mais gosto na minha vida, os contatos extrafísicos. E a nossa linda convidada hoje, como sempre, hoje é a live, deixa eu ver se eu tenho aqui, tinha anotado aqui. Hoje é a live número 12, com a Aline Zanini. Então eu já vou começando convidando. Bom dia, Ana Paula, querida. Esse assunto é maravilhoso, tá? E a meditação, pessoal? Ah lá, a Aline vai entrar. Ô, lindona, bom dia. Como é Bom que é dia, aqui? Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Tá bom frio? dia. Tá frio? Tá frio aqui, não é aquele frio, já esteve, Tava Mari? frio, agora começou a melhorar, então já vou começar a tirar os casacos aqui. É, coisa boa. Aquele frio chato já foi embora ou ainda tá obrigando todo mundo a usar casaco? É, aqui ainda tá um pouquinho, né? Mas depende do horário. É inverno, né? Inverno é assim. Inverno é assim, né? É, Graças a Deus, aquele fantasma da inundação foi só um susto mesmo, né? dessa vez foi, né? Para algumas pessoas não, algumas regiões pegou. Ah, Mas, chegou. Aham. é, mas a parte aqui que eu moro, não, graças a Deus, a maior parte não, né? Mas vamos rezar que se resolva, né? As pessoas precisam se unir para isso, né? É, Tudo é para um propósito, né? Então, exatamente. isso também é para um propósito. Vamos se unir, Aham. vamos tentar, né? Então, Aline, eu até estava conversando com a Cláudia, né? A Cláudia que você conhece, a Cláudia Gentil, nossa querida Cláudia, né? Que é organizadora aí do projeto Ajuda para o Rio Grande do Sul. Ela brigou 20 pessoas, mais de 20 pessoas na casa dela, não sei se você tem conhecimento, na casa dela, na época da enchente. E foi aí que começou o nosso contato, né? Hoje ela está agora fazendo marketing para gente aí, nos ajudando. Ai, Então, coisa boa. ela é maravilhosa. Olha só, nós vamos continuar, segundo você informou aqui, nós vamos continuar com o assunto do despertar, né? Então, Isso. eu quero só falar para as pessoas que estão nos seguindo, nós estamos com 62 pessoas, 62 seguidores na live. Então, se eles entrarem, a Aline Zanini vai continuar com o assunto do despertar para o autoconhecimento. A Aline é uma contatada, é uma siriana contatada, ela desde pequenininha, desde criança, todos os ensinamentos que ela tem hoje, ela recebeu deles. Então, nós temos muito para aprender com a Aline Zanini. E vocês estão ouvindo aqui no fundo o som do passarinho. Se estiver muito alto, Aline, você me fala. Hoje eu tentei colocar natureza, então botei passarinho. Se estiver muito alto, você me fala, tá? Porque senão Tá. pode atrapalhar o convidado lá a, a ouvir. E nos 15 minutos finais, ou seja, 8h45, eu vou fazer a meditação do pai e da mãe. Aquilo que a gente tem que fazer todos os dias, honrar o pai e mãe de acordo com a constelação e de acordo também com a terapia da criança interior, para que nós possamos fortalecer cada vez o nosso adulto, né? O nosso adulto ele só consegue ir para a vida quando a nossa criança está estabilizada e forte. Se ela tem mágoa, se ela tem ferida, é igual uma criança doente. Você tem uma criança doente, você não consegue fazer almoço, você não consegue sair, você não consegue fazer nada. Você tem que parar e tratar da criança, não é isso? A gente não é assim que a gente faz com os filhos. A gente larga tudo e cuida dos nossos filhos. Mas como a criança interior está escondida dentro da gente, na nossa alma, a gente afunda ela, põe uma almofada em cima, senta em cima e não cuida dela. Aí a gente segue na vida reproduzindo aqueles padrões, aquelas tristezas, e a gente age, quem acaba agindo
tendo reações diante das situações da vida, principalmente nos relacionamentos, é a criança ferida. Então, nós precisamos tratar com muito amor e carinho a essa criança. Porque os nossos sintomas, todas as doenças que a gente desenvolve no nosso corpo, são resultados, inicialmente, da criança ferida. E a gente vai reproduzindo de doença em doença. E vai estragando a nossa vida, atrapalhando aquilo que poderia ser uma experiência de luz, de amor, de evolução, de despertar a nossa jornada, como você vai falar para nós, a jornada do autoconhecimento. Ela acaba sendo frustrada porque a gente não tratou, não cuidou da febre, né? Ou do machucadinho, ou do machucadão. Tem crianças que foram abusadas, tem crianças que foram muito machucadas, surradas. Antigamente, o jeito de cuidar de criança, não, criança não tem direito a nada, não. Né? É assim que era criado. E aí, a gente não trata disso, e isso vai dominando a nossa vida. Então, vamos ao assunto, Aline e Janine. Vamos, tá bom? Esse assunto é longo, né? O assunto é todo seu até 15 para 9, tá bom? Primeira pergunta, Aline. Quando percebemos o despertar? Eu sei que você já falou isso em outras lives, mas é muito importante, principalmente porque pode ter pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez. Né? Sim. E o que é o despertar? Tudo que você puder destrinchar, tá? O despertar, na verdade, ele é um acordar, né? Todo mundo agora está falando despertar, é muito bonito falar assim, mas na verdade é uma parte bem difícil, porque a gente vai ter que acordar para o que somos de verdade, é o acordar da Matrix, né? É entender quem tu é de verdade, não o que tu tá fazendo, como é que eu vou dizer, como tu age aqui, não quer dizer que seja como tu é de verdade. Então tu começa a questionar tudo. No momento tu percebe que tu tá despertando, que é acordando, né, para o que tu é realmente. Como tu falou da criança interior, né, a gente vai tentar descobrir, mas por que eu reajo dessa maneira com tal situação? O porquê que eu estou trabalhando nesse setor aqui se eu não gosto disso? No que isso está interferindo na minha felicidade? Tu começa a questionar tudo. E nesse momento tu percebe que tu está acordando, ou seja, acordando para o que realmente tu é. Né? O despertar, ele é muito difícil. A gente acha assim, eu estou despertando, é uma jornada enorme, né? Todos nós, inclusive os que estão conversando e falando sobre isso, tentando ajudar os outros, a gente está tentando ajudar, na verdade, se ajudando, né? Porque é uma constante, uma jornada constante de aprendizado. Todos os dias tu tá aprendendo, tu tá vendo a vida de uma maneira diferente. É como uma criança descobrindo as coisas, né? E a gente se autodescobre todos os dias, se perguntando por que eu estou num casamento por que eu permito que a pessoa faça isso para mim? O que isso ressoa em mim? Né? É como tu falou, tem muito a ver com a criança interior, porque aí tu vai te perguntando o porquê que eu não gosto de receber presentes, por exemplo. No que eu não me acho merecedora, né? Tu começa a se questionar. É como se tu estivesse te enxergando, né? E vendo as coisas numa realidade diferente. Por isso é tão difícil despertar. Né? E isso está acontecendo mundialmente, isso está acontecendo porque nós estamos mudando o nosso padrão vibratório na Terra, né? E é obrigatório. Se tu não entrar nessa frequência, tu termina realmente te confundindo todo, né? E vai entrar em colapso. Por isso, é necessário que a gente se encontre, entenda o que está acontecendo. E não está acontecendo só com a gente, está acontecendo com o próximo, está acontecendo com os teus parentes, está acontecendo com todo mundo. Então, todo mundo está, como diz, sem as máscaras. Está se autodescobrindo, entendendo, olha, isso já não me serve mais, isso já não me deixa mais feliz. Então, tu começa a questionar tudo. É uma confusão, né? E tu imagina todos nós dentro dessa confusão, né? É um machucando o outro, porque normalmente quem fere é quem está ferido. E aí tu acorda para as tuas feridas. E tem coisas que vão confundir as pessoas. Por isso que é importante a gente saber. Esse processo não está acontecendo só com a gente. Está acontecendo com os outros. Então, a paciência,
tudo, a gente vai ter que exercitar muitas coisas no despertar, né? É difícil para todo mundo, mas está acontecendo. Não dá para fechar os olhos, né? Por mais Você fez eu leiga que a lembrar, pessoa seja, ela vai perceber. você fez eu lembrar um post que está rodando muito no Instagram, com várias imagens diferentes, e que fala assim: se você não cuidar das feridas da sua criança interior, você vai acabar ferindo quem não te feriu. É, E é eu sempre geralmente as digo isso. pessoas mais próximas da gente, né? A Eu menina sempre digo isso para os meus filhos. O fulano te pode machucou é porque ele está ferido de alguma maneira, dar. né? Nossa, perfeito, Aline, é isso aí, Aline. A gente Quem só está é ferido é como, que fere. sim, é como um animal ferido, né? Às vezes É, ele não aí ele quer vai te e machucar, é machuca, porque instintivo. ele está ferido, né? A criança É. interior é totalmente intuitiva, né? E nós, como ser Inconsciente. humano, o nosso ego se fere muito rápido, né? Se nós tirássemos totalmente o ego dessa situação do despertar, primeiro que nós ia ficar, como diz aqui no Rio Grande do Sul, abobado, né? Como é Nós que não é? íamos abobado. A gente não ia reagir, né? Ia ser só Ah, aquela entendi. coisa zen, né? E tu não Aham. ia reagir com a realidade que tu tá Uhum. vivendo em 3D, né? Então, o ego é necessário dentro de um limite. Só que se tu fosse tirar a maior parte do ego, se tu for ver, não teríamos brigas, não teríamos inveja, né? Não teríamos muitas coisas, porque o que fere principalmente é o ego, né? O fulano me respondeu dessa maneira, ai, mas ele não me vê então da maneira que eu queria que ele me visse, É. né? E o ego em si é uma coisa que é muito confundida no despertar, porque tu começa a ver que a maioria das coisas que tu insiste é pelo ego. É pelo ego. Eu quero que dê certo, eu quero que me vejam dessa maneira. E quando tu começa a despertar, tu deixa o ego um pouco de lado, né? Tu entende que ele faz parte dessa matrix, mas que ele não é a gente, não é tu. O ego normalmente é aquele anjinho mal que chega e diz assim, quando tu diz eu quero ser melhor, eu quero tentar tal coisa. E aí ele vai te dizer, não, tu não é competente para isso, tu sabe que tu não é, tu sabe que tu não vai conseguir, né? O ego é o primeiro a te dizer o contrário. Então, primeira coisa que a gente tem que vencer no despertar é esse ego, é botar ele no lugar dele, né? E isso é muito difícil, porque aí quando tu tira o ego, tu começa a entender que a ofensa das pessoas não é para ti, é porque ela é assim, né? Não é contigo, não é tu o problema, né? O problema é que aquela pessoa tem aquele jeito e que ela vai sempre agir daquela maneira com as pessoas, né? Tu entende um monte de coisa tirando o ego de lado ou dando menos atenção para ele, né? Porque sem ego total também nós não dá para ficar aqui na Olha, matriz. a gente tem que trabalhar ele porque nós precisamos dele por causa desse corpo físico, né? Para viver E essa experiência da matéria. Eu, é uma eu, ligação com a 3D, né? Aline, eu estava assistindo uma live ontem, onde a pessoa, até aquele Paranormal Experiência, está fazendo uma live, um trabalho gratuito. Chama Clube da Espiritualidade, é gratuito. Quem desejar, entre em contato, que eu faço e faço contato. A live é gratuita. Eu entrei como membro, porque eu adoro o trabalho deles. E ontem ele estava falando, a aula 10. Ele estava falando do controle. O controle é medo. E como a gente faz os nossos entes queridos sofrerem quando a gente fala assim: ah, mas eu queria que meu marido fosse assim, 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 assim. O Alê contando, né? Aí ele fala que as pessoas vão consultar com ele é terapeuta agora também. E ele fala assim: ah, mas a minha mulher está quase do jeito que eu quero. É escravidão emocional, fazer isso com o cônjuge. A gente É. não, mas o meu filho ainda não está do jeito que é para ser. Isso é E isso a escravidão. Nós gente frustra as pessoas também, somos né? algoz. Quando a gente controla, principalmente os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos cônjuges, né, papai, mamãe. Ah, a minha mãe bebe. Eu tenho que fazer minha mãe parar de beber. Não, ela vai parar de beber quando ela E conseguir isso, se tu alcançar. for ver, é o ego, né?
Se tu for ver o ego, tu sabe meu pai joga. a gente como mãe tem muito isso, né? A gente acha que sabe a perfeição para os filhos, né? E eu como mãe de adolescente, muitas vezes eu tô tendo que me educar também. E às vezes eu me pergunto assim, mas o meu filho, a minha filha fez isso e tal, porque aí tu te pergunta, mas eu não criei eu como pessoa sempre quis filhos questionadores. Eu acho que o questionar do mundo faz as pessoas melhores. O certo é tu questionar tudo. E se eu criei eles assim, quem é que eles vão questionar primeiro? Não seria a mãe? O pai? Né? Então eu tenho que aceitar que eles vão ser pessoas melhores. Por quê? Porque eles não vão aceitar regras pacificamente como um gado. Não, eles vão questionar e vão ver o que é melhor para eles. Né? E o que é melhor para eles nem sempre é o que eu penso. É o que é melhor para mim, né? Então, até com relação a querer dizer, olha, fulano, por que tu não aceita o que o coleguinha tá fazendo? Eu aceitei. Será que eu fui feliz assim? Será que não ficou reprimido aquilo em mim? Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua jornada. Até no pedir, uma mãe pedindo numa reza, tu não pode pedir diretamente assim, ó, faz com que tal pessoa saia da vida da minha filha, do meu filho, faz com que ele consiga tal emprego. Não, a gente tem que pedir sempre que Deus ilumine para que a melhor coisa aconteça e que a melhor decisão seja tomada. Porque o que é certo para mim talvez não seja para o outro, mesmo sendo parte de mim, meus filhos, né? É muito difícil para nós como mãe, né? E como julgadores em geral da sociedade, a gente sempre acha que sabe tudo. E às vezes a gente não sabe nem pra gente. A gente está vivendo aqui, né? O dia a dia que para cada um é diferente, a visão de cada um é diferente. Eu vou fazer uma confissão pública aqui e me redimir comigo mesmo. Isso é prova de como que a gente evolui. Hoje a minha filha está com 37 anos. Quando ela foi fazer aquele vestibular para o Enem, não era chamado Enem naquela época, eu acendi uma vela para o anjo de guarda dela, para pedir para o anjo de guarda dela, para ela passar para o curso de medicina, que eu achava lindo um filho estudar medicina, eu ia fazer da tripa coração para pagar e tal. E eu sofri muito, internamente, porque ela falou, nem morto, eu detesto esse negócio de medicina. Hoje ela é psicóloga. Você vê, naquela época, eu fiquei sofrendo muito tempo, porque foi uma grande frustração para mim. A minha filha não seguia aquilo que eu achava que era melhor para ela. Né? Eu acho que evoluiu um pouquinho. Então, estou confessando aqui, porque a gente faz essas coisas. Graças a Deus, que ela seria uma péssima médica, porque ela detesta sangue, cortar, e ela é uma excelente psicóloga. Olha só, Aline, a gente não sabe o que é melhor para os outros. E se a gente quer controlar, a gente quer controlar por medo. Eu tenho medo que isso aconteça, então eu vou controlar. É sempre o medo que é a mola propulsora do controle. E como que a gente faz infelizes as pessoas que, inclusive, dependem da gente? Porque o marido ou a esposa, ele não quer separar. Então, ele acaba se anulando e rasgando por dentro para agradar, para continuar no casamento. E uma das coisas que é do despertar já, é que a gente tem que entender, aos poucos a gente vai entendendo. No começo isso parece apatia, tá? Mas não é. A gente começa a entender que mesmo estando errado, tá tudo certo. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que entender que o nosso eu superior é como se ele olhasse de cima do prédio, enquanto eu tô lá embaixo. Quando eu saio na porta do meu prédio, eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar as ruas, eu vou enxergar o caminhão que está vindo logo ali, eu vou enxergar que eu não posso atravessar a rua. Mas o meu eu superior lá em cima, enxergando tudo ao longe, ele vai entender, olha, eu não vou deixar ela atravessar a rua, porque naquela rua daqui a uns 10 minutinhos vai passar tal coisa que pode machucar ela. Só que a gente às vezes não compreende o que é passar aquela rua a todo custo, né? Então, a gente tem que entender que nós mesmos, como deuses que somos, a gente pode enxergar além e às vezes não ir por aquele momento justamente porque não vai ser a tua felicidade. E tá tudo certo, né? Só que a gente quer acelerar as coisas. Então, isso aí também faz parte do nosso ego, por isso que tem que ir com calma, né? Tem que entender que tá tudo
certo dentro do que a pessoa programou para a vida dela. E o que a gente pode fazer é auxiliar, é estar ali se a pessoa precisar, mas não querer induzir, né? É a nossa tendência como mãe, principalmente, né? Como ser que... É melhor possível. Mas por isso que o despertar é tão difícil. Porque aí tu acorda também para os teus erros, né? Os teus erros, para te ver assim, mãe mesmo, a gente sofre muito porque a gente acha que nós temos que ser perfeita. E não somos, né? Não tem como, não existe perfeição. Não tem receita de bolo. Não tem. Até Quando porque nasce ser um mãe é uma filho, condição nasce uma biológica. mãe. Quando nasce um filho, tá nascendo uma mãe. Tu não sabe como tu vai ser. Da personalidade, do caráter. É uma condição biológica. Você emprestou seu útero e deu a vida. Mas... E é a parte bonita da coisa. É a diferença que tem em cada ser humano. Porque cada um foi criado por outro ser humano. Tem as suas raízes, tem os seus ancestrais, tem até a sua espiritualidade, que, né, viemos tudo do mesmo lugar, mas com historinhas diferentes e uma completa a outra. A gente tem que entender o coletivo, que é lindo, né? O processo é lindo. Mas o processo do despertar não é fácil por causa disso, porque a gente acorda para as nossas sombras também. Aline, a próxima pergunta eu vou perguntar para você qual é o maior incômodo do despertar, mas eu vou pedir só um parênteses, porque há 2 ou 3 anos atrás eu canalizei, ou seja, eu recebi essa pergunta. Eu nem sabia o que era eu superior, a gente vai aprendendo, né? Agora eu estou começando a aprender. Eu não sabia nem o que era esse tal de eu superior. Eu achava bonito, mas eu nem imaginava o que era. Que é difícil. Quando você começa a estudar isso, parece muito estranho. E aí veio essa voz, era um sonho, mas aí quando eu acordei veio assim. Eu peço ao meu eu superior que me auxilie a eliminar as crenças limitantes que impedem o meu desenvolvimento. Lê essa frase inteirinha. E falando assim, repete o máximo de vezes que você puder. Eu ainda não sabia o que era esse tal de eu superior. E aí eu comecei a me interessar. Estou passando essa dica porque se você fizer, você vai automaticamente, as suas crenças limitantes vão vir à tona e tem vindo bastante coisa, e à medida que vai vindo, a gente vai limpando. Agora vamos entrar no tempo. Fala aí. Qual que é o maior incômodo? O mais difícil, o mais chato? O incômodo em si do despertar, claro que vai variar de pessoa para pessoa, tá? E voltando a dizer, nós temos que entender que todos estamos passando, tá? Porque estamos passando de terceira dimensão, terceira, quarta, né? Terceira, a parte física, quarta, quando já estamos desencarnados, ainda presos a essa matéria toda, tá? E vamos passar para a quinta. A frequência do planeta vai passar para a quinta dimensão. Então, a gente tem que se adequar, tá? Que é uma frequência mais alta. Não é fácil para todo mundo. Então, nós vamos um ajudar o outro. Essa é a função das sementes aqui na Terra, tá? O maior desconforto vem a ser o desconstruir, tá? A gente está acostumado a ver as coisas de uma maneira. E no despertar, o que acontece? É um clique que acontece nas pessoas em que tu se desconstrói. Tu simplesmente, eu confio sempre em tal coisa. Eu vejo essa pessoa como uma pessoa boa, eu vejo aquela ali como uma pessoa má. Tu começa a desconstruir os teus conceitos. Não existe a dualidade, né? Oi? Não existe a dualidade, bom ou mal. Não existe, porque é tudo a mesma coisa. Só depende da iluminação de cada uma, né? Do modo que a gente vê. A luz que está um pouquinho tampada, mas a luz está ali. Isso. Então, o que acontece? A gente começa a ver que aquela pessoa que a gente achava que era só boa tem essas coisas muito ruins. E às vezes pior do que a gente achava que era ruim. Então, isso desconstrói. Eu começo a ver, olha, por exemplo, quando comecei a me acordar de tudo isso, eu comecei a entender assim, meu Deus, mas por que eu faço essas mandingas de bruxaria, digamos assim, né? Por que eu tenho essa crença de que se eu não fizer isso, de que se eu não soprar a canela, de que se eu não fizer, eu vou entrar em miséria? Não, gente, não vou. Não vou, porque o universo em si é óbvio que essas mandingas, essas coisas, elas vão te ajudar
a limpar o teu campo para que tu possa ter a confiança, o poder está em ti. E isso os próprios pretos velhos dizem, né? O poder está em ti, a cura está em ti, não é os outros que vão te trazer. Então, eu começo a entender o meu poder, né? Isso desconstrói tudo. Desconstrói o que eu fazia, os rituais que eu fazia todos os dias, né? Entender que se eu não puder ir ali numa casa, ou num templo, numa igreja, né? Ou ir lá para me limpar, digamos assim, eu posso sim fazer uma mentalização, viajar astralmente dentro do que eu acho consciente, do que eu vou até Deus que está dentro de mim. E eu também me limpo. São várias maneiras de chegar à mesma coisa. Então, tu começa a enxergar esse mundo e isso te traz um desconforto. Porque é muito mais fácil tu acreditar no que tu sempre acreditou confortavelmente. É muito mais fácil tu fazer uma dualidade e dizer, não, esse eu não vou me aproximar porque é ruim. Aquele ali eu vou me aproximar porque ele é bom. Eu vou sempre fazer tal ritual que vai dar tudo certo. É tudo muito mais fácil, né? Do que tu simplesmente decidir, não, eu talvez exista outro lugar, exista outras saídas, existe um outro de mim, né? Porque eu também acordo para mim, principalmente, eu vou ver as minhas sujeiras, e aí eu fico assim, mas o fulano sempre me trata assim, mas como é que eu tô tratando ele, né? E eu começo a entender que talvez aquilo seja culpa minha também, né? E aí o primeiro passo que é te perdoar naquela situação, já é difícil tu te perdoar, quanto mais perdoar o outro, né? Então, tudo isso dá uma confusão enorme na tua cabeça. E tu muda. Tu mudando, as pessoas também se afastam, porque elas sentem que tu muda. A nossa vibração muda. Então, tudo, para onde tu ia, tu já não vai mais, né? E é estranho. Aos nossos olhos, é estranho aos olhos do próximo, por isso se torna tão difícil despertar. Né? É uma desconstrução para reconstruir, tá? Nós vamos sentir um vazio enorme no começo, uma sensação de não pertencimento, porque as turmas que tu andava, tu já não anda mais, os assuntos que te interessavam já não interessa mais, né? Tu te torna já as festanças que, digamos, aqui na minha casa mesmo, eu adorava festa, né? Já não é mais a mesma coisa, né? Eu gosto do silêncio agora. Então, tu muda. E essa mudança assusta. Essa mudança te causa um desconforto, não pertencimento ao que tu era. E aí tem pessoas que podem entrar até numa semi-depressão, digamos assim, né? Tu vai te desconstruir para reconstruir. É aí que entra o caos na nossa vida, que todo mundo diz, o caos é ruim. Não, o caos é o construidor de alguma coisa. Para te construir algo, tu tem que destruir o que está construído para reconstruir de uma maneira diferente, botando cada coisa no seu lugar novamente, né? Então, nós estamos falando, essa desconstrução, nós estamos falando das crenças limitantes, né? Justamente aquela frase que eu canalizei e que pediu para eu repetir, eu sempre tento repetir, no início eu não sabia direito o que era, mas, então é isso, né? Então, as crenças no geral, né? Crenças até no que eu creio que eu sou de tal maneira. Não, eu vou me ver de maneira diferente, eu vou me ver de maneira geral, né? Mas eu acho que o que mais intriga no despertar é que tu entende que tu não entende nada. Que tudo que tu construiu é um paredão que às vezes não tem nexo, porque tá tudo certo, entendeu? A gente não precisa se atucanar para, como tu falou, para botar um filho numa faculdade, tu acha que tu tem que fazer uma... Gente, se for para ir para a faculdade, vai ir. Porque é o destino, porque o fluxo da vida leva. A gente começa a entender que a gente não tem poder sobre certas coisas e que tem muito poder sobre outras coisas. E que se tu aceitar o fluxo, é muito mais fácil. E tu não começa a não entender o porquê que tu te fez tão infeliz, né? O porquê que tu aceitou tanta coisa. O porquê que tu precisa de tanta coisa que tu nem precisa, né? Então, é esse o desconstruir, eu acho que é o mais difícil. Traz um vazio. Por outro lado, a gente se liberta de muitas frustrações, né? Porque o querer controlar, o querer conduzir, sempre vai querer ser perfeito, querer que o outro seja perfeito, sempre vai levar à frustração.
Ah, mas não Sim, saiu, querer a olha, eu aprovação dos casei, outros, mas né? olha, meu casamento é uma porcaria, né? Sim, Não é só porque você queria que fosse de um tal jeito. Aí aquele tal jeito, aquela pessoa é um ser humano, né? Com sim. limitações. São muitas coisas para aprender ao mesmo tempo. Então, às vezes, dá a sensação que tu não vai vencer. Só que É, os ciclos vão se apresentando e se tu muda a tua maneira de agir, tu vai vendo que o próximo passo já está mudado também, sabe? É muito bonito de ver o processo, só que é um processo muito difícil, né? Por isso, o chamado que os seres estelares nos dizem, né? A partir de agora será reunidas sementes para que as sementes possam ajudar no despertar das pessoas, né? Por isso que é importante uma live dessas e várias que estão acontecendo e a atenção que a espiritualidade está tomando no momento, é, justamente por quê? Porque no despertar tu começa a entender que tu é mais do que isso aqui, que não é só sair trabalhar para conseguir dinheiro, para conseguir adquirir, não é só essas relações entre as pessoas, né? É relações contigo mesmo, que tu precisa te resolver para resolver o próximo, né? Para resolver os problemas da vida. E a gente vai ter que auxiliar as pessoas, porque a gente se perde, tá? Várias vezes. E às vezes tu acha que já se encontrou, já tô despertando. Tu vai ver, tu cai de então, novo, eu ia te né? perguntar agora, para você comentar para nós. Quem acha que é só luz, nega a verdade. Destrincha isso aí para nós. Olha, é que nós temos pouco tempo, né? Mas todo esse assunto, ele rende muito e é muito difícil mesmo. Quando a pessoa está despertando, primeiro, ela vai passar por uma fase de negação, então tu não vai entender muito, né? Tu vai ficar, às vezes, até revoltado. Tu vai ficar, se tu é impetuoso, se tu é uma pessoa mais braba, tu, inclusive, vai se revoltar, tá? Eu me desconheci, porque eu passei a minha vida inteira sempre falando uma frase, que é, as pessoas me machucavam, eu dizia, eles passarão, eu passarinho, eu confio em Deus, sei que Eu se também estão falava, sendo injustos, hã? eu também falava assim. E aí o que que acontece? Eu fui deixando passar. E aí, quando eu resolvi acordar, meu Deus, eu deixei passar. E aí eu comecei a ficar muito triste, muito revoltada. Eu comecei a ficar braba. E eu sou uma pessoa que eu sempre escondi essa brabeza. Então, vem para fora, né? É, O que a gente tem que entender é que quando tu tá despertando, aí sim que tu não é iluminado. Aí sim que vai aparecer a sujeira. Porque quando a luz vem no local, o que que aparece? A sujeira embaixo dos locais. E tu vai ter que ir lá limpar. Assim somos nós, as sombras vão aparecer de começo, né? Se eu sou impetuosa, vai vir para fora. Se eu sou uma pessoa mais apática também. Se eu sou uma pessoa intolerante, todos os meus defeitos vão aparecer exacerbados, assim como as pessoas que estão perto de mim. Então, por isso, tanto desconforto, as pessoas brigam no trânsito, as pessoas estão sem paciência, estão todos despertando, gente, tá? Estão todos despertando. Cada um com as suas sombras. Primeiro vem o caos, é as sombras vindo para fora, para que a gente possa trabalhar. Porque tu começa a te observar. Porque as pessoas estão sem máscaras, estão mais sinceras nesse momento. Então, o que que acontece? Tu vai se obrigar a trabalhar aquela sombra. E tu vai se obrigar a trabalhar a aceitação da sombra do teu próximo, né? tem outra coisa também, Começando. amigo. Olha só, essa obrigação de olhar para a sombra, quando a gente não quer despertar, a própria vida faz a gente despertar através dos sintomas, das doenças. Você não quer olhar para problemas que você tem. Vamos supor, o controle, a pessoa controladora. Aí vem uma doença, vem um sintoma que te obriga a corrigir aquilo. É isso? Sim. É isso, o corpo da gente fala, né? Isso aí é até um assunto bem extenso para a gente entrar. Mas eu digo assim, ó, que tu vai observando essas coisas e tu vai tendo que trabalhar, né? Se tu não quer trabalhar com essas coisas e quer fazer de conta que não vê, o teu próprio corpo reflete, né? Mas o bom disso tudo é que os sinais vêm vindo. É como nas visões que eu tive, que eles me falaram, né? Os seres estelares me falaram que como é que eu vou dizer, a gente vai se obrigar
a limpar tudo isso. Vai se obrigar a fazer a separação do joio do trigo. Não é só entre pessoas isso, é entre nós também. É o que nós vamos separar, o que nos serve e o que não nos serve, né? Então, tudo isso vai ser trabalhado. A gente tem que enxergar com olhos de quem quer ver, né? E os sinais vão aparecendo, porque os ciclos se repetem para que tu vá vendo aquilo várias vezes. Aí, venci isso, briguei com fulano, resolvi dessa maneira. Tu vai de novo ter uma briga semelhante para que tu entenda, olha, de novo está acontecendo? Será que não sou eu o problema? Né? Vão se repetindo. E a gente vai vendo e ouvindo com olhos de quem quer ver. Né? Isso vai acontecer com todos nós, tá? Em períodos diferentes. Então, a paciência com a gente mesmo também é necessária. Né? Então, na verdade, esse despertar é difícil para todos nós, né? E não é tudo de uma vez só, né? Tá vindo muito rápido, mas não é tudo de uma vez só. Às vezes tu jura, essa etapa eu venci, e ela retorna. Se retornou, não venceu, né? Porque o que tá dentro vem para fora, e vice-versa. Então, eu tenho que entender a minha realidade e tá refletindo a confusão que tá dentro de mim. Né? Eu preciso resolver. Por isso ela se apresenta várias vezes. Entende? Aline, por que as pessoas somem da nossa vida quando começamos a jornada do autoconhecimento? Porque, na verdade, a gente ressoa pessoas. Né? A gente ressoa o mundo que está em volta da gente, é um ressoar do que está dentro da gente. No momento que eu mudo, as pessoas vão mudar em volta de mim, né? O que muda, na verdade, o problema maior é quando é com parentes, né? Então, eu tenho sempre aquela pessoa junto de mim, tá? Digamos assim, são amigos. Também. Sim. Também. Você muda e o casamento depois não se sustenta, né? Isso, as pessoas próximas, né, são o maior trabalho que a gente tem, porque aquilo ali já está num lugarzinho certo no teu coração, né? Mas, no geral, isso acontece. Se as pessoas te acompanham sempre naquela paralela, que é uma paralela vibratória, como eu já expliquei aqui nas outras lives, a gente segue naquele padrão de fluxo de energia. Então, eu sempre sigo por ali porque eu vibro por ali. Então, digamos assim, ó, eu tô sempre andando com pessoas que fumam, que fazem zoeira à noite, sei lá, vamos sair de madrugada, bebemos. Eu tô sempre saindo naquilo ali. No momento que eu começo a acordar, eu estou questionando o porquê que eu faço aquilo ali, o porquê que eu busco aquilo ali, no que aquilo ali me satisfaz. Quando começa a não me satisfazer mais, é estranho que a gente já não ressoa mais com essas pessoas, o assunto já não flui mais, já não te importa tanto. O que tu quer conversar, o que tu sente necessidade, essa pessoa já não supre a tua necessidade, né? Tu já, tipo assim, não vou querer mais fumar, já beber já não me satisfaz, ou então vou voltar das festas, vou ficar mais deprimido do que eu tava, né? E eu começo a questionar o porquê que eu busco aquilo. Então, essas pessoas vão notar a tua diferença também. E tu já não ressoa mais, ou seja, tu já não é mais interessante para conversar o que elas queriam conversar. Tu já não é mais, sei lá, fútil, volúvel como tu era antes. Então, tu já vai com conversas mais profundas. Espera isso, aí eu já não gosto mais, né? Eles vão se afastar, naturalmente. Mas não é se afastar por mal. Em si, a verdade é que, como tu segue naquela paralela, a pessoa segue vibracionalmente. Se tu não seguir mais naquilo ali, tu mudou o teu ritmo de futuro, né? Tu mudou a paralela que tu vai seguir. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas ficam ali, porque elas fazem parte da tua projeção, mas com um significado diferente. Tu significa diferente para elas também. Né? Tu vai tendo menos importância, digamos assim, não fazendo tão parte, e essas pessoas também, pra gente, já não fazem mais, tu já não busca mais aqueles amigos quando tu tá se sentindo deprimido, quando tu tá precisando de uma força, quando tu quer te divertir, e naturalmente as coisas vão se separando, né? É o joio do trigo, né? Mas é dentro de ti. Não é só fora, não é um julgamento que todo mundo fala, esse vai ser bom, o outro vai ser ruim, uns vão ser aceitos por Deus, outros não vão para outro lugar. Não é assim, é o joio e o trigo dentro da gente também. É a limpeza do que presta e do que não presta. Do que te faz feliz e o que não faz. Porque nós viemos aqui para a Terra
para receber, para trabalhar emoções, né? Sem emoções não se evolui, né? E a gente não se lembra, no momento que tu vai te lembrando do que tu é, de como realmente tu age, do que é a felicidade para ti, do que tu merece essa felicidade, porque a gente sente sempre que não merece, né? Quando tu sente que tu merece, tu quer te dar aquilo. Então, se as pessoas que estão em volta de ti não ressoam mais com aquilo, buscando a tua felicidade, querendo essa tua felicidade, tu vai saindo fora. E essa realidade já não se cocria daquela maneira, já se cocria de outra maneira. Então, essas pessoas ficam em paralelas diferentes, né? E ficam nessa paralela que tu tá, ressoando e estando num lugarzinho diferente do teu coração, digamos assim. Já não são mais tão significantes, né? Ou outras que tu nem te dava tanto, daqui a pouco tu começa a ressoar e vocês começam a se aproximar, né? É porque muda a frequência. As pessoas se afastam ou se juntam por frequência, né? Esse é que é o segredo da coisa. Então, depende de com quem tu tá, dá uma observada para ver qual é a frequência que tu anda, né? Se não são pessoas muito legais, tem que observar. Vive com quem andas, porque eu te direi quem és. A gente ressoa fora. Olha os coleguinhas. Eu só ando com pessoa que faz porcaria, só ando com pessoa que se que faz coisas que vão para lugares errados. Eu não sou muito boazinha, então. Não adianta dizer que eu sou diferente, né? Eu ressoo com aquilo. Então não adianta mentir. Não adianta eu dizer, eu só acompanho porque eu tenho vergonha. Não, então peraí. Né? Alguma coisa tu ressoa, tu concorda com aquelas maldades que elas fazem. Então tem que ver com quem tu é. A gente até entende, porque ele tem necessidade de pertencer a um grupo, então aprende a fumar, a gente vai querer beber, vai querer, a menininha, o menininho vai querer ter experiência de transar, porque para pertencer, para dizer, eu sou descolado, pertenço, tal. Mas depois, passou ali aqueles 12, 13 anos, 15 anos, não tem mais desculpa, né? Se você segue na vida com massa, procurando massa, companhia. E tu sabe que ultimamente eu tô achando lindo o processo, né? Porque a gente tem que amar o processo. A gente não pode ficar assim, meu Deus, eu não pertenço à Terra. Não, eu estou aqui porque eu pedi, eu sou da Terra, eu sou do universo, né? Então, as pessoas têm essa mania de dizer, eu não me encontro mais aqui, não sei o quê. Gente, tá tão lindo o processo que se tu observar pessoas, não existe idade. Não existe idade. Eu tô vendo velhinhos fazendo porcaria e tô vendo pessoas jovens super amadurecidas e despertadas, sabe? Pessoas que me veem assim, e eu te digo porque eu gosto muito de conversar no geral, assim, eu gosto de pessoas. Cada pessoa é um livro a ser aberto, né? Eu acho lindo esse processo, assim, de conhecer pessoas realmente. E então eu sempre me abro para novas amizades, para conversar, e galera jovem vem através dos meus filhos, né? Então, eu observo muito, e eles têm tudo prontinho ali. Só que o próprio sistema reprime aquilo e diz, não, isso é idiota. Isso é cringe, como diz, né? Tu gostar de estar em... Ela ainda quer controlar, né? E aí tu vê seres que estão ali tão prontinhos que é só tu estimular, sabe? É só tu estimular, eles têm uma cabeça mais aberta para a espiritualidade, eles têm uma cabeça, como é que eu dizer, já prontinha, só que não estimulada, digamos assim. Mas eu tô vendo muita gente jovem, com muito preparo e coisas já prontinhas, eles sabem lá dentro quem eles são. E quando se é jovem, eu acho que as crenças em si limitantes, muitas são mais fáceis de ser desconstruídas, né? Então, é mais fácil. Isso, porque questionam mais. Eles questionam mais, mas por que eu tenho que obedecer isso? Tanto é que tu vê, tem em empresas agora, tá mais difícil tu conseguir funcionários, aqueles que batem a cabeça e fazem tudo. Está acontecendo. Ninguém mais quer fazer CLT, que eles chamam. Os jovens não querem mais CLT. Eles não querem fazer parte da Matrix. Olha só a mudança que está acontecendo. Sim, porque eles procuram a felicidade, na verdade. Então, se aquele serviço não está fazendo eles felizes, eles não seguem aquilo que vai machucar eles.
Nós, mas dizer, do passado, né, a gente já ficava, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma faculdade. Hoje em dia, eles Eu fazem... preciso me aposentar quando eu tiver 50, 60 anos. Eles já têm uma cabeça mais aberta para isso. Eu acho bonito o sistema em si que está ocorrendo. E é essas pessoas que a gente tem que ajudar. Porque a gente não está aqui para catequizar ninguém ou para dizer esta é a verdade. Não. A gente traz o questionamento. Observa se isso que está acontecendo contigo é o correto. Observa o que te faz feliz. Te observa. Né? Então, isso, o jovem, ele tá assim, ele tem essa mania de querer pertencer, né? De achar um grupinho. Isso faz Então, quando parte do eles processo, acham, né, da adolescência, né? mas quando eles acham esse grupinho que conversa sobre espiritualidade, que conversa com uma mente mais aberta do autoconhecimento, eles se adaptam muito rápido. Muito melhor do que pessoas mais que já estão, como é dizer, mais engessadas pelo sistema, né? Então, Aquela são coisa, eu datadas. preciso trabalhar, eu Olha, preciso seguir, né? Eu gosto de conversar muito com pessoas jovens por causa disso. Eles são mais abertos. Tu bota o questionamento e eles vão além. Eles olham, eles pesquisam, eles conversam sobre aquilo, né? Agora, se tu chegar para falar de ET com uma pessoa mais idosa, a primeira coisa, isso é coisa ridícula, tu nada de tá ser passando doido. vergonha, né? Eles não abrem aquilo. Então, para te abrir, ou eles têm que ter visto uma manifestação, ou alguma coisa do despertar já tem que estar acontecendo. E é diferente do jovem. O jovem, tu já consegue, assim, ó, tu viu que tu observou tal coisa, aí eles já têm uma cabeça mais aberta, já é mais fácil tu entrar nos assuntos. Eles podem até achar que aquilo ali tá meio estranho, mas eles vão além, né? Agora, as pessoas mais velhas, a nossa geração e geração anterior também, tem uma cabeça mais endurecida. Putz, tá mais engessado pela vida, né? Pela Engessado, né? matriz. Igual a É, gente, eu tiro por mim mesma, né? Como está sendo difícil aceitar a história do tempo, que o tempo não existe, que o tempo não é linear, não tem passado, nem futuro, só existe presente e é elíptico, né? Ah, isso ainda está difícil. Olha, e tem então, muita Aline, coisa que é muito na difícil próxima, no despertar. na próxima quinta, 8 horas, tá bom? Vamos Então, continuar esse tá. assunto. Muitas perguntas para você, para a contratada Aline Zanini, uma siriana maravilhosa que tem muita coisa para ensinar para nós. Eu vou convidar todo mundo para. Você pode participar, Aline, da meditação? É Sim, vamos. é, uma meditação que poderia ser feita diariamente para honrar pai e mãe, para você aumentar a sua conexão com pai e mãe, e ajuda também a ferida da rejeição, para quem tem a ferida da rejeição. Então, um copinho d'água dá tempo, né, do pessoal pegar, e você faz com a gente. Depois, no final, Aline, se você quiser colocar o que você sentiu, qual a sua impressão, não atrasando, porque a gente vai encerrar, né? Então, Uhum. para você que está aí nos assistindo depois, que nós vamos postar no YouTube, no TikTok, no Instagram já vai estar também, Facebook e no WhatsApp. Esse conteúdo faz sentido para você e você gostaria de se conectar e se reequilibrar utilizando as minhas terapias, fale comigo. Entre em contato pelo link da bio, tá bom? Então, um copinho d'água aí do lado, eu vou botar outra musiquinha aqui, e a Aline vai ficar um pouquinho mais alto. Então, vou pedir lembrando que esse tipo de trabalho aqui, que é a visualização criativa, ele é atemporal e não local. Pode ser feito a qualquer momento, pode enviar para quem você conhece, porque ele tem efeito, não é só ouvir, tá? E pode fazer diariamente. Eu vou pedir que você se concentre, feche os seus olhos, fechando os olhinhos. Permita sentir seu corpo neste momento. Permita perceber aquilo que está fora do seu lugar. Tente, olhe, não para você agora, mas com um olhar de julgamento. Não olhe com olhar de julgamento.
Apenas olhe com olhar de observador, tá? Dê um passo atrás mentalmente, um olhar de observador. Aquele que dá um passo atrás e olha com um olhar de observador, ele enxerga mais. Agora a gente vai olhar com amor. Nós vamos olhar com amor para aquilo que é, como é. E eu vou pedir que você imagine os seus pais aí na sua frente. O seu pai e a sua mãe. Aí na sua frente, entrando pela porta. E aí, você vai olhar nos olhos do seu pai. Vai olhar nos olhos da sua mãe, sem julgamento. Olhar de observador, de um jeito que você nunca olhou antes. Olhe nos olhos aí do teu pai, da tua mãe. Respire profundamente, com o diafragma. E você vai dizer assim: meu pai, eu vejo você. Você tem um lugar especial no meu coração. E aí, você vai olhar para a tua mãe e vai dizer assim: minha mãe, eu vejo você. Você tem um lugar especial no meu coração. E aí você vai dizer assim: eu digo sim para vocês. Eu digo sim para a vida que veio de vocês. Eu digo sim para o amor que eu recebi de vocês. E a partir de agora, eu digo sim para a vida. Você faz uma reverência, abaixando a cabeça, encostando o queixo aqui no peito. Reverenciando o seu pai e a sua mãe. Com amor. Reverenciando tudo o que foi. Como foi. Do jeito que foi. Sem julgamento. Apenas observando. E aí, você vai receber essa força que vem deles. É a força da vida. Você vai receber essa força que só eles podem te dar. É o fluxo da vida. Eles receberam do pai e mãe deles e passam para você. Houve um movimento para essa escolha. Para que fosse você escolhido para nascer, filho daquele que foi o seu pai e filho daquela que foi a sua mãe. Do jeito que foi. Houve uma escolha do universo, de um poder superior a nós mesmos. E você se coloca nesse processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Agora, aos poucos do seu tempo, você pode abrir os seus olhos, recebendo essa força. E se você puder fazer aí 21 dias esse movimento, todos os dias de manhã, quando você acordar, eu te vejo, pai. Eu te vejo, mãe. Eu recebo a força que vem de você, pai, e de você, mãe. Isso é muito bom para te dar a força para que você consiga olhar para as coisas, como nós falamos hoje, as crenças limitantes, as nossas sombras, para que você saiba que tem uma força real dentro de você que rege a tua vida. Você veio de alguém, você não surgiu do nada.
Você veio de alguém, não veio por acaso. Não existe um nascimento, um ser humano que chegou aqui por acaso. Houve uma força maior que te colocou aqui para que você ganhasse esse aparelho, esse corpo físico. E está tudo certo, como a Aline bem lembrou. O papai e a mamãe serem do jeito que eles são. Aline, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Como é que foi para você? O problema é fazer o comentário com tosse. Não tem problema. Quando a gente está tossindo, a gente está botando alguma coisa para fora, né? A metafísica da saúde explica. Quando a gente começa a tossir, é porque tem algo que estava agarrado lá e está querendo sair. Então, você já está fazendo a sua terapia. No caso, é a gripe mesmo. Pode beber um bolinho d'água aí. Assim, ó, na verdade, quando a gente vê pai e mãe, né? Eu mesmo que tô com meu pai com problemas e tal, isso mexe muito com a gente, né? E é como tu te reencontrar, né? E a gente termina vendo que eles são tão crianças e tão perdidos quanto a gente, né? É como eu disse, quando nasce uma mãe e um pai, quando nasce uma criança, nasce uma mãe e um pai. Nem sempre a gente acha que faz o certo e tal, mas tu vê eles dessa maneira, como seres espirituais que estão ali tentando te auxiliar também, e que te deram a permissão, né, de vir e viver essa coisa junto, né, toda essa história junto, é incrível como a gente deve também, né, para eles, como é dizer, saber que parte de ti veio da ajuda deles também, né? E assim como a gente está vivendo a história com os filhos da gente, a gente repete essa coisa de não saber exatamente o que está fazendo e agir com o coração, né? É complicado. Tá ótimo, Aline. Então, quinta-feira que vem, 8 horas, espero você. O Instagram vai nos ajudar. A internet vai nos ajudar. E nós vamos continuar falando dos contatos extrafísicos e dos aprendizados com a contatada Aline Zanini, siriana, raiz. Que vai explicar uma porção de coisas para a gente, como já tem feito nas lives anteriores. Até a próxima, Aline. Gratidão. Até a próxima. Manda Bom dia um abraço todos. lá para o Leão de Sírios. Tá bom. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.